Olá, gente, tudo bem? Eu sou Júlio César Costa, coreógrafo e marcador da Junina Babassu. E no espetáculo Chão Sagrado de 2026, eu tenho como personagens o Ed, irmão da Amélia, e também eu faço a Rainha Preta do Maracatu. E depois de algumas falas contraditórias e preconceituosas, após a nossa estreia, no dia 6 de junho, lá no Exo de Boba, eu venho aqui, nesse templo, que é a casa do Márcio Santos, esclarecer algumas coisas em respeito à cultura cearense de uma forma geral. Me chamo Márcio Santos, eu sou carnavalesco e sou vice-presidente do Maracatu Voz da África. É o Maracatu que completa 45 anos de atividade, o terceiro mais antigo, um grupo que está para além do carnaval. A gente passa o ano todo se apresentando, levando a cultura tradicional do Maracatu para vários estados. A gente já rodou o Brasil, todas as regiões brasileiras, já tivemos em vários festivais internacionais de folclore, levando essa cultura tradicional do maracatu. E para falar de maracatu, explicar um pouco sobre o que é a nossa tradição dos maracatus. A gente vai encontrar a manifestação de maracatu em vários estados brasileiros, Júlio, mas fortemente ficou marcante em Pernambuco. Mas no Ceará, quando a gente vai pesquisar e vai entender um pouco sobre o maracatu, a gente vai encontrar alguns relatos de grandes escritores, mesmo do século passado, assim, o Gustavo Barroso, ele vai falar da infância dele, quando ele encontra os grupos de maracatu, quando sai pelas ruas do centro da cidade. Mas a gente tem como a idade do maracatu, com essa estética que a gente conhece hoje, apenas 90 anos. O primeiro maracatu ele surge em 1936, né, que a gente diz ressurge em 1936. Mas a gente vai encontrar algumas culturas de maracatus antes de 1936. Mas com essa estética que a gente vê no carnaval, ele surge em 1936 com o Maracatu Ar de Ouro, que é o primeiro maracatu que foi fundado. Que a história do Ar de Ouro é a história do Boca Aberta, que era um senhor estivador e tudo, que foi a Pernambuco, e ele vê o maracatu e ele reconstrói essa cultura do maracatu do Ceará. Só que naquele período a gente tinha muito machismo, né? A mulher não tinha essa participação dessas brincadeiras de rua. Quando a gente vai trazer essas manifestações culturais, você vai ver tanto no Bumba Meu Boi, alguns grupos não têm a presença da mulher, são homens que representam essas figuras femininas. Até no Ceará ainda existe boi, Bumba Meu Boi, que não tem a presença feminina. Quando ele ressurge no carnaval, a sociedade cearense, o povo fino, as grandes famílias com suas esposas e filhos, estavam nos grandes clubes do Maguari, no Ideal, não sei o quê. E o povo que fazia essa brincadeira de rua era a ralé mesmo, nós que fazíamos essa brincadeira, né? O povo. E então, para representar esses personagens masculinos, femininos, eram feitos por homens. Então, por isso que é tradicional nos maracatus, geralmente as rainhas serem homens. Apesar de hoje já tem grupos que têm rainhas que são mulheres, né? Como acho que o Baobá foi o primeiro grupo que colocou uma rainha mulher, até diz, é um homem porque não aguenta a roupa. Outra mentira, porque quando surge os maracatus não tinha essa estética de roupa. Essa estética vem surgir dos anos 80 e 90 com essa plumagem, com esse peso todo, mas quando surge, já surge como homem. E para esconder o gênero e a identidade naquela época, eles criavam de forma tradicional uma tinta preta que era utilizada fuligem de lamparina, vaselina e óleo mineral. E faziam uma pasta e pintavam o rosto de preto para esconder o gênero, por serem homens, e também a identidade, porque nesse período também, quando a gente vai ver a história, a gente sofre muito perseguição da cultura negra, a gente vê a perseguição na Bahia da capoeira, o samba no Rio, então era uma forma também de se esconder essa identidade e de reafirmar a sua cor. Hoje os maracatus, eles até hoje mantêm essa tradição de pintar o rosto de preto. A gente vai encontrar, Júlio, essas manifestações que usam essa máscara preta em vários estados brasileiros. No Ceará, a gente vai encontrar aqui nas congadas de Careta, lá no Cariri. Sim. A gente vai encontrar no Mateus, né, que é um personagem do Reisado. Na Bahia, a gente vai encontrar os Nego Fujão, que também foram vítimas, como os maracatus, em alguns momentos já foi vítima de ser acusado de blackface.
No Caribe tem um grande movimento chamado, acho que é negro melado, que eles se pintam todo com um melaço preto e saem para as ruas no carnaval como forma de resistência. O blackface, na verdade, ele era uma forma pejorativa de ridicularizar a população negra. Geralmente era feito por homens, ele era utilizado na TV, no teatro, eram pessoas brancas que se pintavam de preto para ridicularizar o negro, a mulher negra. Geralmente eram pobres, desdentados, bêbados, sempre algo muito para baixo, né? Bem escrachado e pejorativo. Escrachado, e é uma forma de ridicularizar, né? No maracatu, como nessas outras manifestações da cultura negra, que a gente vê o uso da tinta, ela é uma reafirmação da nossa cor. Uma reafirmação. E outra, a gente não ridiculariza, pelo contrário, no maracatu nós somos reis, somos rainhas, príncipes e princesas, né? Não é uma forma ridicularizada. Infelizmente, geralmente vem da desinformação. É muito fácil você hoje, antes de julgar, hoje você tem o Google, você tem nas suas mãos todas essas informações. As ferramentas de pesquisa são muito acessíveis, dá um clique, né? A gente não vai longe, a gente tem um grande documentário do jornalista Claudemir Santos, que fala Maracatu do Ceará, que você vai ver pessoas referenciadas falando sobre essa manifestação. E ainda bem que nós nunca sofremos com isso, assim, apesar de ter rodado o Brasil inteiro. Já estivemos em todas as regiões do estado do Ceará, já rodamos vários países da Europa em festivais internacionais, não tivemos problema com isso, porque essas pessoas, acho que ela compreendeu essa informação de que ali a gente não está ridicularizando a população negra. E é meio contraditório porque é uma coisa tão nossa, né? Pelo menos na minha cabeça, assim, eu entendo que impossível uma pessoa não conhecer o maracatu, mas aí quando a gente se depara diante dessas palavras, dessas falas negativas e pejorativas, a gente realmente tem muita gente ainda que não conhece a essência e o porquê das que coisas, não entendem, que não compreendem e também julga, né? Sem pesquisar, sem estudar. Eu teria vários nomes que eu posso citar, eu posso até mandar uns links para vocês deixarem lá. Tem um grande pesquisador, ele é doutor da Bahia, ele pesquisa sobre as manifestações negras que utilizam o uso da tinta, que hoje o povo chama de negrume, né? Na verdade, eu chego no maracatu em 97, já cheguei a ser rainha do maracatu e a gente não escuta muito essa expressão negrume. Essa expressão veio depois do Ednardo, quando ele vai, boneca preta do maracatu, esse teu rosto de falso negrume. Então essa expressão do poema da música hoje leva para o maracatu. Mas nos barracos a gente chama de tinta, né? Cadê a tinta preta? Pinta meu rosto. Pinta meu rosto, cadê a tinta? Pinta meu rosto. Pinta, exatamente. Você vai ver isso até hoje. E já aconteceu alguns questionamentos, assim, não vamos usar mais, vamos parar com isso. Mas geralmente é de fora de gente que não faz parte da brincadeira, que não conhece a manifestação. Eu acredito que nós somos o quê? Somos uns 16 grupos de maracatu só aqui em Fortaleza. E se a gente chegar com uma conversa dessa, isso não é nem discussão dentro do barracão. Não é nem pauta para se discutir. Nem pauta, E assim, tipo assim, enquanto espectador, né, do desfile lá na Domingos Olímpia, essa questão do pintar o rosto realmente é tão verdadeira, porque você fica naquela incógnita de saber, ali é um homem ou é uma mulher? Porque assim, ela neutraliza o rosto de uma forma que a plateia fica nessa discussão de ser um homem ou de ser uma mulher. É legal a funcionalidade tem essa funcionalidade também, né? Do mistério, do encantado, de saber quem é. Isso até a gente tem uma grande cantora e escritora, que é a Patrícia Matos. Ela dizia assim, Márcio, eu adoro sair de baiana no maracatu, porque ninguém grita meu nome, porque ninguém sabe que eu tô ali. E hoje ela é um grande destaque, né? Sai com a gente na ala da religião de matriz africana. Sim, mas ela dizia muito, quando eu saía de baiana, ali eu saía a Patrícia, né? Ninguém sabia que eu estava ali, ninguém gritava meu nome. E eu estava ali, e ela se diverte, no decorrer do desfile. Então, é muito isso, Júlio. Assim, não tem nada a ver com blackface, né? O blackface, inclusive, até a própria expressão é americana, né? A gente não tem nada a ver. Pelo contrário, nós não somos brancos que se pintamos de pretos, né?
de negros. Nós somos negros que se pintamos de preto, reafirmando a nossa cor. Potencializando a força do negro. E respeitando esse ancestral que veio antes de nós. Uma brincadeira que surge há 90 anos atrás, por que hoje eu vou ter que mudar e transformar? Eu até costumo brincar assim, por causa de achismo, né? Eu acho que não tem que... Não, todos os grupos mantêm essa tradição de pintar o rosto de preto, em respeito também a esses ancestrais que vieram antes que a gente, que construíram essa brincadeira. Então, Júlia, a gente aproveita para pedir respeito, cara. Respeite a nossa manifestação, respeite a nossa tradição, como a gente respeita os nossos ancestrais que trouxeram essa brincadeira antes de nós. Então, respeita a nossa cultura, a cultura cearense. O maracatu, ele tem a nossa principal identidade, né, do nosso maracatu, é o nosso negrume. Né? Maracatu é uma joia preciosa da nossa cultura, né? Um diamante negro na nossa cultura, assim, e deve ser respeitado e tratado com veludo vermelho, porque ele é muito majestal. Muito bem, obrigado. Obrigado a você. Maracatu!